Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando com vocês aqui novamente através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook, para trazer para você o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus, que deixou para que nós fôssemos abençoados com essas palavras, né, para que pudemos viver uma plenitude de uma vida no descanso do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, te peço, se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra para que outros irmãos também acompanhem, né? Você que não é religioso, você que não tem conhecimento da Bíblia, é a pessoa que mais necessita dessa palavra e é a pessoa também que mais é abençoada, porque, meu irmão, tem muitos religiosos aí que eu vou dizer, eles terminam caindo no pecado, terminam nas coisas que não agradam a Deus por causa da religião. Justamente por causa da religião, porque religião às vezes é uma coisa complicada. E às vezes é melhor, às vezes, a gente passar a palavra de Deus, a novidade que é as boas novas, né? As boas novas que é o Evangelho, para uma pessoa que não entende nada, do que às vezes para aquele que entende. Aquele que entende é sabidão, às vezes não quer ouvir uma palestra ou não quer ver uma pregação, porque ele já sabe tudo. E muitas vezes quando ele vai ouvir uma pregação, ele vai ouvir assim mais no intuito de criticar, né? Não de apoiar. Mas eu louvo a Deus, né? Eu dou glória ao Senhor Jesus por nos dar essa oportunidade, né? Que a minha palavra entre no seu coração e que você entenda essa coisa que são as boas novas, né? Que é a vinda do Senhor Jesus Cristo que nos trouxe paz, né? E hoje eu quero ler para você aqui, continuando a minha leitura da Bíblia, eu quero trazer agora o capítulo de Marcos, né? E eu vou falar aqui sobre, ainda continuando no capítulo 2, e eu vou ler para você do versículo 23 até o versículo 28, né? Então vamos lá. Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Esse trecho aqui, ele tem o tópico de discussão sobre o sábado. No outro vídeo anterior eu expliquei, até antecipei sobre o que seria o sábado, né? Mas eu vou ler aqui mais atentamente e continuar para você entender. Então, discussão sobre o sábado, Marcos 2, versículo 23 ao 28. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal do sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissões de comer e os deu aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, Jesus aqui está fazendo uma afirmação muito poderosa, né? Aqui tem dois tópicos aqui que eu vou ler depois continuar, que é Jesus cura no sábado, que também tem a mesma interpretação, mas já está no capítulo 3, né? Já está no capítulo 3. Mas voltando aqui ao 2, que é o finalzinho do capítulo 2, então, o que eu vou resumir para você aqui. Aqui os fariseus, Jesus estava caminhando, né? Estava caminhando nos campos de cereais da Galiléia, né? Lá do lugar que ele estava. E, de repente, o pessoal foram comer. Talvez até por brincadeira, né? Por molequice, né? Porque sabe como é que é? A gente, quando era criança, antigamente, a gente andava nas ruas, né? Andava nos cercados assim. Às vezes você não estava com fome, mas vinha um pé com manga, ia pegar uma manga, né? Até mesmo para reforçar mais o seu estômago, mas não quer dizer que você estava morrendo de fome, não estava, né? Então, assim fizeram os discípulos de Jesus, e eles começaram a colher, a pegar umas espigas que estavam no milharal e começaram a comer. Mas de longe, alguns fariseus olharam, né? Os fariseus aqui são os mestres da lei que tinha naquele tempo, são os fariseus. É a igreja, né? Aqui, digamos que era uma determinada igreja, né? A igreja que tinha naquela época que era dos fariseus. Jesus, na verdade, quando ele veio, ele fundou a sua igreja, que é a igreja da graça. Essa igreja dos fariseus aqui é a igreja da lei. É a igreja que, infelizmente, ainda hoje tem muitos povos que seguem essa doutrina, né?
Mas voltando aqui, então o Senhor Jesus estava caminhando com os seus discípulos, eles pegaram as espigas e começaram a comer. E os fariseus viram, né, porque era do sábado, e começaram a criticar, não porque estavam pegando as espigas de milhos para comer, não, é porque era sábado, né, e o pessoal que vive na lei, né, os judeus inclusive, boa parte deles, a maior parte deles, eles não trabalham dia de sábado, eles não pegam dinheiro, não fazem nada dia de sábado. Aqui no Brasil também nós temos aí algumas doutrinas religiosas que também não fazem nada no sábado. Então o sábado eles guardam. Expliquei para você no vídeo anterior que se você quiser guardar o sábado, guarda o sábado. Se quiser guardar também o domingo, guarda. Não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus veio para nos mostrar. Então, e aí o Senhor Jesus respondeu para eles dando o exemplo do rei Davi. O rei Davi realmente ele viveu na lei. Mas por que ele era um homem que tinha um coração conforme o coração de Deus? Porque ele viveu na lei, mas o coração dele era da graça. E eu não sei se você sabe, se você leu outros capítulos, mas o rei Davi vinha de uma campanha, vinha na verdade de uma perseguição, né? Ele não era ainda rei, ele ainda era perseguido pelo rei Saul, né? E ele, numa dessas fugas que ele estava caminhando, ele e as pessoas que acompanhavam ele, né? Que é os guerreiros que ele tinha, tiveram fome. Né? E na época lá, o tabernáculo lá ainda era, no caso, a casa de Deus naquela época, ainda era o sacerdote era Abiatar. Mas o rei Davi vinha caminhando e o rei Davi não podia se mostrar muito, não podia se apresentar assim ao público facilmente, porque o rei Saul tinha colocado a cabeça dele a prêmio, né? E ele entrou no templo, né? Ele viu lá o templo, ele entrou no templo e comeu os pães sagrados, né? As coisas que estavam no templo, era sagrado. Para você ter uma ideia, só quem entrava no templo de Deus era o sacerdote. E ele vinha da origem levita, né? Ele era da tribo dos levitas. Os levitas eram os únicos que eram autorizados a serem sacerdotes. Então, rei Davi comeu os pães, estava com fome, ele não tinha o que comer. Rei Davi comeu os pães. Né? Isso seria um pecado, uma blasfêmia, um pecado muito grande. Mas o rei Davi comeu, entrou lá e comeu. Naquela época, quem entrasse no altar do Santo dos Santos, ou seja, quem entrava no templo e ia até o altar, morria. Né? O próprio rei Davi teve esse problema quando ele foi pegar a arca, que ele foi levar para fazer a casa para Deus na época, e ele também ele teve pessoas que morreram. Né? Por quê? Porque não eram levitas. Mas o rei Davi entrou lá, não só entrou, como comeu os pães sagrados, e não só comeu ele, deu também para os seus companheiros. Não morreu. Nada, consequência nenhuma teve com ele. Por quê? Porque ele era do agrado de Deus. Né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio do trono do rei Davi. O rei Davi é a descendência que nunca acaba, porque parou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso rei eterno. Então o trono do rei Davi nunca acaba. Isso foi uma promessa que Deus fez para ele justamente por isso. Davi foi o homem que primeiro se preocupou em fazer uma casa para Deus. E ele queria fazer a casa para Deus antes dele ter a própria casa dele, porque para ele priorizou Deus em primeiro lugar. Né? Mas isso não quer dizer que você vai fazer isso hoje. Aquilo foi na época da lei. Mas a Bíblia nos mostra também, né, porque a palavra do Senhor é para nos edificar, mostra também que ele ganhou em priorizar as coisas de Deus. Não quer dizer que hoje você vai seguir primeiro as coisas de Deus e deixar tudo para fazer e Deus vai te condenar. Não vai. Mas quando você prioriza as coisas de Deus, aí você é mais abençoado. Todos nós sabemos disso. Né? Todos nós sabemos disso. Mas a gente nunca segue. Mas pasmem, nós hoje vivemos embaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. E a lei, e qualquer requisito de seguir qualquer coisa, nós não vamos nunca dar conta. Nós esquecemos. Nós priorizamos as nossas necessidades primeiro. Tem que levar o Juninho no colégio. Tem que levar a esposa para fazer o cabelo. Tem que pagar um boleto ali. Tem que negociar com alguém ali. Você vai esquecendo. Eu mesmo está acontecendo comigo hoje. Eu era para estar pregando muito mais tempo para você. Você era para estar recebendo uma ministração minha toda semana, pelo menos uma. Mas eu dei uma parada. E pasmem, isso foi por causa até do meu trabalho, que Deus que me deu. Ele que me abençoou e botou o trabalho na minha mão. Ele me deu o trabalho e ao mesmo tempo eu esqueci, né, momentaneamente, de fazer o meu encargo. Mas Deus está no meu coração, Deus está no seu coração. É essa coisa que nos alivia esse peso.
Porque quando você tem Deus no seu coração, quando você tem Jesus Cristo no seu coração e sabe que mesmo você não fazendo nada, Ele fez por você, aí você fica em paz. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele reafirma aqui? Ele é Deus também do sábado. E o sábado não foi criado, o homem não foi criado para o sábado. Ou seja, o homem não foi criado para nenhum tipo de ordenação, para nenhum tipo de mecanismo. As coisas foram criadas para o homem. A Bíblia fala que o Senhor, Deus, quando colocou Adão na terra, Deus deu autoridade para ele que a terra toda fosse animais, todo árvore. Ele era senhor de tudo. Deus autorizou ele a dominar, subjugar e dominar em toda a terra e tudo que existe nela. Mas aí o que Adão fez? Adão caiu na crença de acreditar que ele não era igual a Deus. Deus tinha dado toda a autoridade. Deus disse assim: ó Adão, eu sou Deus e estou aqui nas nuvens. Você não é Deus, mas você está aí na terra. Mas você é o Deus da terra. Hoje você é o Deus da terra. Então toda a autoridade eu te dou. Mas o Adão não acreditou nisso. Prova essa que a cobra veio, né? Satanás veio e convenceu a Eva de que era tudo mentira de Deus. Que ele não era nada. Ao contrário, ele estava nu ali naquele momento. Até aí ele não sabia que a nudez era pecado. Mas a cobra mostrou para ele e disse: não. Porque, vem cá, Deus nos fez. Me fez e fez você. E ele não fez agora, não. Ele fez desde o início da fundação do mundo. Da fundação do mundo ele já sabia que você ia nascer, que eu e você ia nascer. Qual seria o seu nome, quantos cabelos na cabeça você ia ter, o que você vai ser, se você vai ser um cantor famoso, um político famoso, se você vai ser um pobre coitado, ele já sabia. Mas ele deu oportunidade para mim e para você mudar o nosso destino a qualquer momento. Só que muitas vezes a gente não muda. É por isso que quando a gente tem o livre-arbítrio para mudar nossas coisas nas nossas vidas, aí você surpreende Deus e aí Deus te cobre com tanta bênção, com tanto favor imerecido que você não imagina. Por quê? Porque você surpreendeu Deus. Deus às vezes imaginava que você fosse tomar uma posição e você tomou outra. Por exemplo, quando Jesus foi traído por Judas, você acha que Judas estava premeditado a ser aquele traidor daquele tempo e ia morrer daquele? Não. Judas tinha a oportunidade de mudar o destino dele. Ele poderia ter mudado. Adão também teve a oportunidade de mudar. Deus não fez a terra e colocou Adão no jardim do Éden para no outro dia ele cair, não. Deus não fez isso. Deus fez isso para ele. Deus é tanto que deu autoridade para ele dominar toda a terra. Dominar todos os seres vivos que tivesse. E ali nós ia ter uma nova geração só de pessoas abençoadas. A terra para nós era ser um verdadeiro jardim do Éden até hoje. Não que a terra hoje não seja. A terra hoje ainda continua sendo o nosso jardim do Éden que nos deu. E até melhor, porque hoje nós temos metrô, nós temos controle remoto, nós temos carro, nós temos tudo. Isso é um jardim do Éden. Só que vivemos com essas tribulações, com esses momentos de crise, com essas coisas de não acreditar. E fica nesse negócio e você fica lutando. Vai daqui, se defende daqui, acusa dali, vai dali. E fica um verdadeiro problema quando você não está em Cristo. Mas se você está em Cristo, Jesus, se você está em Deus, que Ele é Deus, Ele é o próprio Deus. A Bíblia fala que Ele está desde a fundação do mundo. Né? Se você crê nessa verdade, você vai viver nesse jardim em paz. Vai saber que coisas vão acontecer. Não vai deixar de coisas acontecer. Pessoas morrem, acidentes tem, porque o carro foi o homem que criou. Deus deu capacidade para o homem criar as coisas. Né? Deus deu o livre-arbítrio para o homem, Deus deu a inteligência para o homem, deu capacidade, deu sabedoria, deu tudo. E Deus ainda deixou uma folga para você pedir mais. Você quer mais? Você pode pedir que Ele vai te dar. E todas essas coisas que o homem criou, é que o homem não sabe criar as coisas perfeitas. O homem não sabe, Deus sabe criar. Que Deus criou todas as coisas perfeitas. Mas o homem não cria nada perfeito. Aí criou o carro, inventou isso, inventou aquilo, e essas coisas matam. Essas coisas são armas. E se for usada por pessoas que não têm habilidade, mais ainda. Se for usado de formas erradas, mais ainda. Então, vivemos no jardim do Éden hoje. E não quer dizer que o sábado, você deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, ou você ser de uma determinada religião, ou você ser de outra, e você vai achar que você está mais salvo. Não, meu irmão, nós estamos todo mundo no mesmo barco.
Não é questão de signo de igreja, não é questão de religião, é questão da palavra do Senhor. Nós temos que entender, todos nós temos que ter uma Bíblia, todos nós temos que ler a Bíblia. Por quê? Para que a gente possa meditar sobre ela e meditar sobre as coisas que acontecem, inclusive nas nossas vidas. Mas para isso você tem que estar em paz de espírito. Não adianta você ler um livro, a Bíblia, não. Né? Você tem que ler com paciência, ler e entender. Se não ler, pelo menos você ouvir pregações. Às vezes, eu não tenho tanta paciência assim de ler, não sou muito bom de leitura, mas eu escuto muita pregação. Sempre que eu posso, escuto a pregação. Se eu não sei, eu vou escutar a pregação de alguém que sabe mais do que eu. Só que o pregador, muitas vezes, tem muitos pregadores por aí, que em vez de pregar o evangelho da graça para você, em vez de pregar a segunda aliança para você, em vez de pregar as promessas que Deus tem para você, em vez de pregar o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, em vez de pregar o derramado sangue, ele vai pregar a lei. Ele prega que você tem que cumprir alguns requisitos se você quiser ter sucesso. E o sábado simboliza isso. Porque muita gente quer seguir esse sábado. Tem gente que quer entregar sua vida, quer o sábado é o dia do repouso. Como que Deus falou aquele repouso, aquele sábado. Tem gente que não come determinadas coisas porque a Bíblia proíbe. Aí tem gente que vai em alguns versículos da Bíblia que eles procuram lá, não sei o que eles acham. Ah, mas o animal que tem uma pata assim, uma pata assada não pode, outro pode. Meu irmão, isso é loucura, isso é totalmente besteira. Deus não proibiu nós. Nós podemos, todos os seres vivos que estão por aí, no caso, os animais que Deus criou, você pode comer. Você pode comer caça, você pode comer animal. Alguns você não deveria, né? Procurar. Claro que não quer dizer que você vai se prostituir a sua vida fazendo tudo que não deve. Tem coisas que você sabe que não deve, né? Você não vai, por exemplo, matar uma pessoa e comer carne humana. Embora alguns relatos, alguns filmes tenham que lá o pessoal lá no Ártico, lá no gelo, tiveram que comer gente humana para sobreviver. Eu creio que essas pessoas, se isso aconteceu mesmo, ou se isso um dia acontecer, Deus não vai condenar essas pessoas. Porque elas comeram para sobreviver. Às vezes é o que tinha ali na mão. Né? Mas tem muitos povos aí que comem ratos, comem cachorros, comem cavalo. Né? Aqui no Brasil mesmo, tem por aí pela Europa, tem bons restaurantes que servem cavalo, né? Que tem carne de cavalo. Lá eu sou do Nordeste, lá no Nordeste comi um jumento. Né? O charque mesmo diz que muito charque é feito da carne do cavalo e do jumento. Né? E tem gente que não come isso aí porque acha que é um grande pecado. Não, meu irmão, não. É bicho, está na natureza, bicho não tem alma, bicho está aí para servir o homem. O cachorro, animais domésticos estão ali para servir o homem. Você tem um cachorro dentro de casa, cria o cachorro, eu crio o cachorro, eu crio o gato. É para nos servir. São criaturas que Deus colocou aqui na terra para nos servir. Né? Mas isso não quer dizer que se você de repente perder eles, ficar sem eles. Eu amo meus animais, eu não quero ficar sem nenhum. Eu sofro muito pelos animais. Eu oro a Deus, peço proteção para os meus animais, que ele protege. Mas não quer dizer que se por acaso um morrer, ou perder, ou sumir, ou desaparecer, ou fugir, eu vou morrer por causa disso. Não. Eu quero morrer em Cristo Jesus. Eu quero louvar o meu Senhor. O meu único Deus aqui na terra não é música, não é cantor. Eu trabalho na área musical. Mas eu não sou seguidor de artista. Eu não sou seguidor de jogador de futebol. Eu não sou seguidor das coisas. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Agora, embora eu viva aqui neste mundo misturado com todas essas coisas. Né? Eu vivo misturado com todas essas coisas. Por quê? Porque estamos no jardim. E tudo que está aqui faz parte do jardim que hoje nós estamos habitando, que Deus nos deu. Né? Mas Deus está falando claramente comigo e com você, de que não adianta nós queremos viver uma vida atribulada, uma vida seguindo passo a passo, principalmente quando se envolve um pouco de religião também. Tem pessoas que adoram diversos deuses. Olha, se você quiser viver na Bíblia, todo mundo crê em Deus. Poucas pessoas creem em Jesus. Muita gente crê que Deus é poderoso, que Deus é soberano e que Deus vai fazer, e que Deus vai julgar e que vai condenar. O nego já sabe que Deus vai condenar ele ao inferno. Mas se você parar um pouquinho e crer em Jesus Cristo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se você colocar na sua mente, e você mudar o seu entendimento de que você tem um Salvador, que é Jesus Cristo, e por esse Salvador você vai ao reino do Senhor, pronto.
Agora não adianta você usar aí um outro tipo de Deus, um outro tipo de símbolo, uma imagem ou qualquer rito que você tenha que seguir, qualquer tipo de passo a passo para chegar a Deus. Meu irmão e minha irmã, nós nem precisamos de nenhum passo a passo para chegar a Deus. Na verdade, existe um só. Um só. É você reconhecer dentro de você de que você não merece nada. É você reconhecer dentro de você de que você não vale nada. De que você não passa de uma carne podre. Se você morrer e ninguém te enterrar, ninguém aguenta o teu cheiro. É isso que você é. É isso que nós somos. Nós somos carne. A Bíblia fala que nós estamos mortos. Nós já estamos mortos. Se nós só vivemos pela carne, nós já estamos mortos. Mas aí quando você muda, que você tem um espírito, e que esse espírito foi dado por o nosso Senhor Jesus Cristo, foi dado por ele soprou esse espírito em você, porque antigamente o espírito, na época da lei, você sabia que o espírito, ele se manifestava, ele fazia presença de vez em quando, ele não morava dentro de você, ele agora mora dentro de você. Ele só precisa que você o acorde, que você o reviva. E para reviver o espírito dentro de você, que está dentro de você já, ele age, às vezes inexplicavelmente, sem você crer em Deus, sem você crer em Jesus, às vezes num momento de tribulação muito grande ele age e te livra, até te livra. Mas isso aí é Deus te escolhendo para você seguir um caminho, para você entender. Muitas vezes Deus tem que pegar você e balançar assim para você entender o quanto ele te ama. Mas se você for viver no normal mesmo, você faz de conta que você acha que Deus não vai te visitar nada, então você faz uma experiência. Em vez de você esperar que ele te encontre, né? Como se diz assim, esperar que ele te encontre, você vai buscá-lo. Como é que você busca Deus? Aí você vai, Tarcísio, tá bom, Tarcísio, eu quero isso que você está falando, mas como é que eu busco Deus? É simples, é a coisa mais simples do mundo. Antes de você dormir, se ajoelha. Ou se você não quiser fazer antes de dormir, se ajoelha em qualquer lugar que você tiver. Não precisa ser numa igreja. Não precisa você ir para templo, não precisa você ir para prédios, não precisa você fazer por lugar nenhum. Qual o lugar que você tiver, que você vê que está tranquilo, olha para um lado, não tem movimento, dá para você se ajoelha. Eu aconselho você a fazer sempre de noite, que Deus não vai tirar a sua vida, nem vai permitir que você morra por causa desse pequeno tempo aí, que para Deus não importa. Pode ser que tenha alguma coisa já caminhada para você, pode ser, pelas forças espirituais malignas, mas Deus não vai deixar. Se você realmente tiver no seu coração de dizer, hoje eu vou orar, hoje eu vou orar, hoje eu vou falar com Deus. A melhor maneira de você falar com Deus é se ajoelhar e falar com Deus, conversar com Deus. Deus, ele é seu pai, ele é nosso pai. Não precisa você também nem fazer nenhum tipo de orações específicas. Sabe aquelas igrejas que tem que rezar tantas isso, tantas aquilo, tantas aquilo? Não, esquece isso aí. Esquece isso aí. Fala com Deus como se fosse um filho falando para o pai. Fala, ó Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, estou com um problema assim, estou com um problema assado, queria que o Senhor resolvesse, não estou dando conta de resolver, não sei resolver, me capacita, Pai, me prepara. Ele vai resolver para você. É ele que fez a prova no nosso lugar e ele tirou 10. Você talvez ia tirar 0, ele tirou 10 no seu lugar. Então, meu irmão e minha irmã, fala com Deus. Se você quiser orar uma oração e quiser começar e não souber como é que você fala com Deus, estiver meio constrangido, você ora a oração do Pai Nosso, que foi a única oração que o Senhor Jesus veio até e ensinou. Qual é a oração? Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Pronto. Você está santificando Deus, porque Ele é santo, 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 santo. Então, fala, começa por essa oração e depois você pede. Você pede, você agradece, se você quiser agradecer, agradece, você pede. A gente nunca, eu mesmo oro para Deus, eu nunca agradeço só. Eu agradeço e depois eu coloco uma lista de pedidos. Ixi, eu faço uma lista enorme. E Ele está me dando. Ele não está me negando, Ele está me dando. Pode ser que venha devagarzinho, pode ser que venha tudo de uma vez. Ele é que sabe o que você precisa, Ele é que sabe o tempo que você precisa. O mais importante é você ficar no descanso. Você saber, entender que Ele vai te dar, que Ele é teu Pai. Não existe, como eu te falei agora, o Senhor Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a luz desse mundo. Você também pode ser. Seja a luz desse mundo. Pegue no farol do Senhor Jesus Cristo. Pegue na luz. Coloque essa luz dentro do seu ser, do seu coração. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a iluminar o meu caminho. Você entendeu? Que Ele vai te dar. Ele vai te dar. O nosso Pai é amoroso.
por amor e pela misericórdia, Ele nos derrama favor imerecido todos os dias. Todos os dias. Eu vou falar aqui para você, em toda a ministração minha que eu falo isso, do amor do Senhor Jesus Cristo, do favor imerecido que Ele derrama sobre nós, sem a gente merecer nada. Eu e você, nós éramos escravos da escuridão, eu e você estávamos nas trevas, eu e você estávamos mortos. Quando eu digo morto, é morto na carne. Não é que você, às vezes você pode ser, tem muita gente que é rica e está morto. Por quê? Porque ele está vivendo só, está vegetando. Ele pensa que é feliz e não é feliz. Então, meu irmão e minha irmã, foi muito bom falar com você. Se inscreva no meu canal. Eu vou continuar um tópico ainda no próximo vídeo sobre esse mesmo assunto. Mas eu quero te falar, Jesus te ama. Ele é nosso Salvador. Ele é o seu Deus. Um dia estaremos na presença do próprio Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos ama muito. Ele te ama demais. Não existe nada que você possa fazer para Deus. Ao contrário, Deus é que pode fazer tudo na sua vida, porque Ele é Deus. Amém? Amém? Fica na graça e na paz do Senhor e até um próximo, se assim Ele nos permitir. Obrigado e fique na graça do Senhor.